Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, a sua família nesta manhã, em nome de Jesus, porque as bênçãos já foram conquistadas para você. Amém? Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe aí com um amigo seu essa palavra, aperte o sininho aí, aparecer todas, que no momento que for postado aí a mensagem no canal, já vai aparecer para você. Todos os dias aí, a partir da meia-noite, tem uma mensagem para você meditar na palavra. E não esqueça de apertar o joinha, o like aí, você me ajuda muito desta maneira. Amém? Amados, o texto que eu quero ler com vocês hoje na Bíblia está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e no versículo 15, está dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Eu quero focar com você nesta mensagem, nesta manhã, porque às vezes pode ter algo amarrando a sua vida, algo que está atrapalhando você. E às vezes você não sabe o que é que está atrapalhando você. Eu quero levar você a meditar na palavra de Deus, eu quero levar você a compreender que você tem que ver pela fé, você tem que enxergar a sua vitória e não a derrota. Se você olhar de maneira natural, você não vai conseguir mover as coisas, meus amados, baseado no reino do Espírito Santo de Deus, porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque são loucura para ele. Amém? A mente natural, ela não é capaz de entender o sobrenatural de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer, meus amados, que nós alcançamos a promessa de Deus mediante a fé. É mediante a fé que nós tomamos posse, é mediante a fé que nós vivemos as promessas de Deus e nós recebemos a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero aqui tocar com você, fazer você lembrar a história do homem de Deus. O nome dele era Davi, e você vai ver pelos Salmos, por toda a trajetória de Davi. Davi, ele se recusava a enxergar derrota. Davi sempre enxergava além, porque ele confiava em Deus e colocava Deus em primeiro lugar. E por isso Davi vencia, pelo poder de Deus e pela graça de Deus. No momento que Davi está ali numa batalha com o gigante Golias, Davi, vai falar ali, e ele vai dizer, que você afrontou o Deus de Israel e ele vai entregar você nas minhas mãos. É dessa maneira, meus amados, que você tem que enxergar. Deus vai entregar a vitória nas tuas mãos, porque maior é o que está com você. Você está na presença de Deus. Comece a enxergar de acordo com a palavra de Deus. Comece a tomar posse pela fé daquilo que é seu. E a maneira que você enxergar, ela vai determinar qual vai ser o seu final. Da mesma maneira, meus amados, José foi jogado no cárcere, José foi jogado na prisão, José foi rejeitado por seus irmãos, mas José focou um alvo. Ele focou um alvo em Deus. Ele não compreendia o que estava acontecendo no reino natural, mas ele sabia que Deus ia mover a vida dele, que os propósitos e as promessas de Deus iam cumprir na vida dele. O que falta para você compreender é que as promessas de Deus vão cumprir na sua vida. Falta você acreditar nisso. Não adianta você somente dizer, mas é necessário que você creia verdadeiramente, que você acredite. No momento que você estiver passando aí pela provação, no momento que você estiver passando aí pela situação de adversidade e dificuldade, acredite na sua vitória, acredite na palavra de Deus, acredite que Deus tem o melhor para você. Não olhe com os olhos naturais, mas olhe com os olhos da fé. Homens e mulheres que venceram porque olharam pela fé, porque colocaram Deus em primeiro lugar e confiaram em Deus, fortaleceram-se no nome de Deus e no poder de Deus.
É isso que está faltando às vezes para você. Você enxergar e acreditar na sua vitória. Porque se você acreditar que nada dá certo para você, se você acreditar que somente outros são abençoados e você não é abençoado, meus amados, você vai trazer para a existência isso para a sua vida. Porque Provérbios 23:7 vai dizer: como o homem pensa em seu coração, assim lhe é. Então compreenda, muda a sua visão. Se recuse a enxergar de maneira natural e enxergue de maneira sobrenatural. Em 1 Coríntios, ali no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se você é salvo, é o poder de Deus para você. E é salvo aquele que crê em Jesus, aquele que dá crédito à palavra de Deus e acredita na palavra de Deus. Amados, Deus tem o melhor para nós, mas Ele quer que eu e você enxergamos de maneira sobrenatural. Ele quer que eu e você trazemos à existência o mover do reino de Deus. Ele quer que nós trazemos à existência, meus amados, ali o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E a gente só vai trazer à existência o agir, o sobrenatural de Deus, se a gente conseguir enxergar a nossa vitória, se nós conseguirmos olharmos de maneira espiritual, porque o reino do Espírito ele move o reino físico, mas o reino físico, o reino natural, ele não consegue mover o reino do Espírito. Você precisa, meus amados, entrar no reino do Espírito, se render ao Espírito Santo e deixar ele conduzir você. Por isso o texto está dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque são loucuras. Porque em 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. Por que Satanás cegou? Uma vez que ele cegou as pessoas não conseguem compreender, não conseguem enxergar a luz. Mas uma vez que você firma na palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus, você firma na luz da palavra de Deus, aí o inimigo não pode mais paralisar você. Enxergue de maneira espiritual. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse da sua vitória, enxergue pela fé, veja a sua vitória, veja você na bênção, veja você, meus amados, triunfando. Deus chamou você para você ser cabeça e não cauda, amém? Deus tem algo grande para você. Você que está ouvindo essa palavra aí, há uma promessa de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, está dizendo que o olho não viu, que o ouvido não subiu e nem subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem preparado isso para você. Basta você crer, você enxergar, você confiar, você tomar posse de tudo que Deus tem para você. E ele está dizendo, o natural não consegue compreender, mas aquele que é espiritual, ele consegue discernir, ele consegue entender por os dois lados, ele consegue enxergar além da dificuldade. O que é natural, ele olha a dificuldade e desanima. E aquele que é espiritual, que olha de maneira sobrenatural, ele não olha a dificuldade, ele enxerga a solução. Porque maior é o Deus que você serve do que o problema e do que a adversidade. Compreenda, se você fosse olhar de maneira natural, como os israelitas estavam olhando ali para o gigante ali, que estava desafiando ali o pessoal em Israel, meus amados, se Davi fosse olhar dessa mesma maneira, ali certamente eles seriam derrotados. Mas Davi, ele enxergou de maneira sobrenatural. Ele viu o que o homem natural, na sua própria sabedoria, não podia ver. Ele olhou para Deus, ele glorificou o nome do Senhor, ele tomou posse da vitória pela fé. Ele honrou a Deus ali. Ele diz ali, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Ele colocou-se diante do gigante ali e falou, você pode ser grande, você pode ser poderoso nas forças de meus próprios braços, mas no poder de Deus você vai se tornar fraco. Deus vai entregar você na minha mão.
Amém? Enxergue dessa forma, enxergue a vitória Deus está entregando na minha mão. Deus entrega a vitória para você na tua mão nesta manhã. Então acredite, toma posse, enxergue de maneira sobrenatural, enxergue e veja o que Deus vê, olhe para a palavra de Deus, para a grandeza de Deus e pelo poder de Deus e tome posse da sua vitória. Se recuse a viver na derrota, porque a Bíblia diz ali em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Deus tem o melhor, mas se você quiser e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e firmar na palavra de Deus, Deus está prometendo para você o melhor. Amém? Eu quero orar por todos vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que os olhos espirituais deles venham ser abertos, que eles não venham olhar de maneira natural, mas de maneira sobrenatural, que eles venham tomar posse de tudo aquilo que está escrito na sua palavra pela fé. Que o Senhor venha derramar graça sobre a minha vida e sobre a vida de todos, que nós vamos ver da mesma maneira que o Senhor vê, Pai. Nós recusamos a olhar para a circunstância, nós recusamos a olhar para o problema, porque o Senhor está acima do problema, acima da circunstância, e nós estamos em Ti, confiamos em Ti, e a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então, Pai, nós estamos na vitória, acreditamos em Ti e enxergamos a nossa vitória. Tomamos posse pela fé em Teu nome, Jesus. Amém. Assim seja. Guarde no coração esta palavra. Esta é a mensagem de Deus para você nessa manhã.